Alô, meus queridos, graça e paz. Estando eu aqui lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e fala quando Pedro e João eles estavam proclamando Jesus Cristo, falando sobre as obras de Cristo, e muitos ali creram neles, na pregação deles. E os sacerdotes, os fariseus, se indignaram com isso e levou Pedro e João à prisão. E no dia seguinte, falaram para eles: parem de falar nesse nome. Eu já falei para vocês não falarem mais nesse nome. E a partir do versículo 18, Pedro fala assim para os líderes, os sacerdotes: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Os sacerdotes falaram para eles, né? Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 18 ao 20. E por que eu estou falando isso para vocês hoje, meus queridos? Alguns anos atrás, quando minha esposa queria o divórcio, e eu estava ainda caminhando, aprendendo as coisas do Senhor. E o Senhor sempre falou comigo sobre o divórcio, sobre o casamento até que a morte os separe. Eu até falei uma vez para a irmã assim, em prantos, tá? Em prantos, diante das irmãs da igreja: por que eu fui crer? Por que eu fui crer? Eu não poderia ficar na minha, eu não poderia não crer nisso e poder namorar uma outra mulher, me casar com uma outra mulher. Aí as irmãs me repreenderam e falaram: Wellington, não fala isso nunca mais, peça perdão. E eu pedi perdão, né? Me arrependi. E, quer dizer, na hora eu não me arrependi não, pedi perdão perto das irmãs, mas depois a ficha caiu. Então, meus amados, eu não dei o divórcio à minha esposa na época. Uma vez o telefone tocou, era um pastor querendo falar comigo. E eu vou ser sincero com vocês, me bateu um pensamento assim: será que ela pediu para que um pastor falasse comigo, para que ela voltasse? E não era nada disso. Ela colocou um pastor porque a minha esposa ficou sabendo que eu estava convertido a Cristo e que a palavra do Senhor diz que eu dei o divórcio. E esse pastor, então ela achou que daria certo ela colocar um pastor para falar comigo para dar o divórcio. E você sabe o que esse pastor falou para mim? Irmão Wellington, nós sabemos que Deus odeia o divórcio, mas existem as leis dos homens e as leis de Deus, com quem diz: dê o divórcio, porque isso faz parte das leis dos homens. Deixa que Deus cuida do resto. Isso foi a palavra do pastor. Aí vocês podem dizer assim: mas ele não está errado não, Wellington. Divórcio é a lei dos homens. Correto? Até aí, então, no dia que ele falou isso, eu entendi. Mas o que eu quero falar para vocês é que, como Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Se Deus odeia o divórcio, se Ele odeia o divórcio, meus amados, não é por hipótese alguma da gente se divorciar. Ah, mas é ela que pediu o divórcio, sim. Mas eu não tenho que dar o divórcio. Por que eu tenho que agradar a minha esposa? Por que eu tenho que agradar aos homens e não a Deus? Porque uma vez eu escutei um pastor pregar na internet, ele fala até que quem se casa com outra pessoa depois do divórcio é adultério. Só que uma vez ele falou: é bom vocês darem o divórcio para o seu cônjuge para que ele não fique com raiva de vocês. Então, vocês olham bem, meus amados, como é que falta sabedoria nesse povo. A gente tem que dar o divórcio para o cônjuge que está pedindo, para que ele não fique com raiva da gente, mas a gente desagrada a Deus. Vocês estão vendo como é que são as coisas? Vocês estão vendo aonde o Evangelho
essas doutrinas humanas estão levando as pessoas? Tem um monte de gente que está dentro da igreja, está seguindo pastores e teólogos, estão seguindo doutrinas de homens. Não tem nada a ver com o evangelho, estão seguindo religião. Religião. E vocês podem ver aqui, ó, no Salmo, capítulo 50, versículo do 16 ao 17, diz assim, ó: mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. A pessoa que dá o divórcio para alguém, para não desagradar o cônjuge, e prefere desagradar a Deus, vocês estão dando as costas à palavra de Deus, tá? A disciplina de Deus. Então, meus amados, leiam a Bíblia. Não sigam homens, não. Na internet está cheio de homens que se dizem de Deus. Pessoas que estão há 30, 40 anos no Evangelho. Pessoas que estão ministrando a palavra do Senhor com lágrimas nos olhos. Cuidado. Cuidado. Creia no que vem de cima, não no que vem de baixo. Tá bom, meus amados? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.